aqui. E aí? Tudo bem? E aí, tem uma galera aí assistindo a gente já. Oi, Aí, ó, pessoal. Narli. Pessoal, ó, comentem aí durante a live para interagindo com a gente, tá? Vamos falar de um tema muito legal, que é estar no laboratório de química muito legal, né, Clícia? É muito bom, Muito bom. é muito bom. Muita cantoria. E, gente, a Clícia vai fechar com chave de ouro aí as nossas lives. Que é um prazer ter você aqui. Um prazer nessa iniciativa aí que nós tivemos nessa quarentena. Ela que foi responsável por muitas coisas que eu sei na química, ela me ensinou, ainda mais na questão de laboratório. Aí já agradeço já a você, né? Por isso que é uma honra mesmo estar com você aqui. E vamos começar, galera, vamos começar. Pode ir comentando aí, pessoal. Vamos lá. Laboratório de Química, como um meio pedagógico e como um meio com fins de empreendimento, né? Porque como a Raquel pesquisou, o laboratório é muito associado ao empreendimento e pouco associado ao ensino. O que você Verdade. acha o porquê disso? Olha, primeiramente, falar, né, que muito bom estar aqui com vocês. Tá ouvindo direitinho? Tô. Tá vendo? Eu fico muito feliz, né, de ver os alunos, você, Kleber, né? Ai, meu Deus, começou lá comigo. E agora, né, tá aí se disponibilizando a falar de química, né? Muito bom mesmo, né? Fico muito emocionada, de verdade. Então, parabenizar vocês e toda a equipe, né, que está organizando o Quimicart. Falar que eu tô nervosa. Nunca fui blogueira na vida. Meu Deus. Mas estou muito feliz, né? Laboratório, gente, é um tema ótimo, né? Ai, químico que não gosta de laboratório, não tem como, né? Não tem como. Só tem Não, químico que tem medo, né? Tem medo do laboratório. não, e eu tenho, eu sou Eu medrosa. também. Eu também tenho medo. Mas é aquilo, né? Como o colega falou comigo esses dias, o medo faz a gente ter precaução, né? E no laboratório de química isso é muito importante, né? Ainda falando, né, que químico adora laboratório, né? Quando uma turma nova chega lá nas aulas de TBL, a gente fica observando, né? Aqueles que logo querem fazer as coisas, têm proatividade, né? Que querem conhecer mais sobre a química, a gente pensa, esse daí vai ser um bom técnico, né? Porque quer buscar as coisas, quer aprender mais, né? Porque não tem como a gente ser químico e não gostar do laboratório, né? É, E lógico, tem que ter proatividade, tudo, mas a gente também tem que ter cuidado, né? Eu, como uhum. professora, antigamente eu imaginava, ai, deve ser maravilhoso, né? Imagina ensinar no laboratório. Duas coisas que eu amo. Vai ser maravilhoso. Mas aí depois, quando a gente começa, a gente observa que é muita responsabilidade da gente também, né? Do professor. Porque a gente tem que, ao mesmo tempo que ensina, a gente tem que ficar vigiando, e se está mexendo uma coisa na outra, e se vai se machucar, né? É muita responsabilidade. Mas, como você tinha falado, às vezes as pessoas veem muito o laboratório como um lugar empresarial, né? Onde você vai fazer análises para as empresas, né? Para você colocar um produto no mercado e tudo mais. Mas não tem lugar melhor para se ensinar química do que um laboratório, né? É verdade. Quantas coisas a gente pode fazer num laboratório, né? Ainda mais a química, que é uma ciência que você, meu Deus, pode experimentar várias coisas. Quantas coisas a gente pode experimentar e mostrar a química através de experimentos, né? É verdade. E hoje em dia, o ensino, a gente tem que buscar isso, né?
buscar metodologias de problematização, né? Então, quando você faz uma experiência, quando você leva um aluno para o laboratório e você começa instigando ele, ao invés de começar apresentando aquele conteúdo maçante, né? Nossa, é muito mais válido, né? É, Infelizmente, não são todas as escolas que vai dar essa oportunidade para o professor e principalmente para o aluno, né? Então, muitas vezes o professor tem que se virar e fazer um laboratório dentro da sala de aula, né? Que é dá verdade. muito Esse trabalho, daí tem que se virar nos 30. não é? Ai, meu Deus. É, Clícia, você falou aí da questão dos técnicos no início, né? Lá em TBL, né? Que são as técnicas básicas de laboratório, gente. Aham. Para quem não sabe. É, esse pessoal, tipo, que chega com uma expectativa que já vai chegar acontecendo, né? Tudinho E das chega coisas. e vê aquela prática que, se eu não me engano, é para calibrar a pipeta. Calibrar. Que, como lidar com essas pessoas que ficam frustradas já de início, assim, né? Que fica, É. né? Eu fiquei. Mas é isso, porque as pessoas têm uma visão da química assim, né? De que a química vai fazer e acontecer. Mas, gente, a química está no nosso corpo, por exemplo. E a gente não vê, né? Se a gente parar, a gente não. Ah, É, né? Então, a gente começa com essas técnicas porque às vezes você não vai poder fazer uma coisa tão extraordinária com um aluno que não sabe, né? Conhecer uma vidraria, ele tem que conhecer, né? Quais são é as verdade. vidrarias importantes no laboratório, o que é um becker, o que é um balão, né? Tem gente que chama o becker de copinho, né? Então, é um pouco frustrante, mas, assim, às vezes a gente tem que tentar, ó, a gente está começando assim, mais pra frente, né? Vocês vão conhecer outras coisas e ver modificação de cores, né? Quando a gente mexe com o indicador, aí já fica mais interessante. Quando a gente faz separação de misturas e tal. Mas às vezes é um pouco frustrante. Mas o que você vai fazer? Se você vai ser um técnico um dia, como que você pode fazer uma análise sem suas hidrarias estarem calibradas, É né? verdade. E aí onde entra a metrologia, né? A metrologia delas, né? A gente tem que eliminar o máximo possível dos erros. Então a gente tem que sempre, antes de fazer uma análise, verificar a calibração das hidrarias, né? Uhum. Padronização de soluções. Tem que verificar a balança, se está certinha, se está calibrada, se está nivelada. E muita É coisa. verdade. Muita É coisa. verdade. É que é igual eu falei com a Raquel. Gente, não tem como a pessoa já chegar no primeiro dia mexer com aquele HCl concentrado que sai até fumaça, né? A pessoa não tem nem, assim, estrutura, né? O cuidado para mexer com aquilo, né? Verdade. Tem que ter um Né? cuidado, tem que E ter. até quando já está lá no terceiro módulo, no quarto módulo, né? E às vezes eu tenho medo, né? Eu fico do ladinho, olhando, se está de luva, o que está fazendo, né? Tem que resfriar, vidraria e tudo mais. Então não tem como. No início, né? Infelizmente, um aprendizado, apesar da gente querer que o aluno aprenda o todo, às vezes é importante ele ser em partes, né? Não tem É como. verdade. Construir, né, uma ideia, né? Pô, Com construir aos certeza. poucos, porque não começar já lá de cima, né? Ir partir dos princípios básicos, né? Com certeza. E experimentando, enfim, e crescendo com a química, né? Porque também você não começa lá nas aulas falando sobre concentração, vamos supor. A gente Né? fala, a gente fala de um assunto bem básico Com para ir certeza. construindo, né? Né? Tá, vamos lá, falar sobre os desafios, né? Você falou um pouquinho aí dos professores que não possuem, né, laboratório nas escolas, enfim. Fala um pouquinho dos desafios, até você como professora do IFE, até mesmo para esses professores que não possuem laboratório nas suas escolas. Qual o desafio, assim, para atuação no laboratório? Olha, eu não sei, são vários.
A gente nem sabe por onde começar. Mas a verdade é que, assim, por exemplo, o IFE é um lugar que tem laboratório de química, que tem condições. Mas poucos professores de ensino médio são aqueles que levam seus alunos para o laboratório. E aí, onde que está o problema? Né? A É, gente tem um laboratório, tem o professor que sabe usar as coisas do laboratório. E por que os alunos não vão? Né? Aí vem outros problemas, é tempo de aula, né? Você às vezes quer dar o conteúdo e não sabe como encaixar o laboratório, né? Infelizmente, às vezes o problema está às vezes na nossa formação, porque a gente não foi formado dessa forma, vendo o laboratório o tempo inteiro. Então a gente não sabe como fazer isso, né? E às vezes também não tem condições, né, nas escolas onde não tem o laboratório. E eu dei aula, quando eu dei aula no ensino médio, lá em Cabo Frio, ai, não é de saudade de Cabo Frio, né? Agora estou no Campo e Centro, tá sendo bom também, né? Não tem como ficar pertinho de casa e dizer que é bom, né? É, é. mas quando eu dei aula lá no ensino médio, de Cabo Frio, eu não levei os alunos no laboratório. Olha isso. Depois você fica, gente, como? Como? Por que que eu não levei? Né? É, Mas é aquela questão, vai passando rápido e são 2 tempos de aula que às vezes não dá para você nem fazer o que você planejou, né? Então eu acho que uma das dificuldades é essa, é você tentar inserir a experimentação de princípio, né? E não a experimentação ser aquilo que vai complementar o que você falou, né? Eu acho que é, a partir daí o professor consegue utilizar mais a experimentação. Nas escolas onde não tem laboratório, infelizmente, o professor ele vai ter que se virar nos 30, né? Vai ter. Ele, assim, tentar fazer experimentos com material simples, né? Porque o que a gente quer mostrar para o aluno é isso, que a química está em coisas simples que você dá para fazer e ver, né? Com materiais simples. E às vezes levar os alunos para outros lugares, né? Tirar o aluno de dentro da é, sala de aula, né? Levar para o lado de fora, onde você pode tentar ver as coisas de outra forma. Levar no laboratório para eles visitarem, né? As universidades são abertas a isso, né? Aos alunos é verdade. conhecerem laboratórios. Então, eu acho que essa seria uma forma de minimizar a dificuldade que a gente encontra quando não tem, né, esse recurso para dar aula, né? Verdade. Fora também que já o aluno saindo dentro de sala de aula, e você, por mais que a aula seja simples, ele vai Sim. ficar, nossa, esse professor fez uma coisa totalmente inovadora, né? Verdade, verdade. Eles acham isso. Agora, falamos assim, de desafios, assim, agora, você com o aluno dentro de um laboratório, aquele aluno imaturo, né? Que sempre tem, né? Sempre tem um aluno imaturo que às vezes não sabe lidar assim direito, ou quebra. Assim, tipo, como profissional, como que você lidaria, né, com essa situação? Olha, complicado. Não tem uma forma, não tem uma fórmula, né? Não tem, porque cada aluno é de um É, jeito, né? isso. Então, a forma de você ir repreendendo, educando e tentando colocar, né? Não pode isso, não pode aquilo. Vai depender muito do aluno, da situação, né? Tem alunos que são muito eufóricos, querem pegar, então calma, não, calma, vamos devagar. Né? Eu sou muito Isso. rigorosa, né, Cléber? É mesmo. Se tem algum aluno da Clícia aí, gente, assistindo, pode comentar, que todos nós sabemos que ela é muito rigorosa no laboratório. Sou muito Todo, rigorosa. muito, muito rigorosa. Raquel, pode É, isso, gente? Não pode. Né? Às vezes eu tentava assim até não ser tanto, não ser muito rigorosa, porque isso vai muito o aluno, né? Aí é assim, eu não, gente, jaleco fechado, tênis, não tá de tênis, não vai fazer a aula, né? Cabelo preso e não sei o quê. E a gente vai tentando,
Ajeitar o aluno assim, mas vai depender muito do aluno, né? Muito mesmo. E às vezes, quando o aluno ele quer muito fazer as coisas, é porque ele quer aprender, né? É, Então, você vai tentando, não, olha só, não precisa pressa, né? A gente vai aprender, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Agora, ficar também toda hora cortando o aluno não tem como, né? é. Nas últimas aulas que eu estava dando em Cabo Frio de laboratório, quando o aluno precisava de uma vidraria, por exemplo, né? Ao invés de pegar para ele, não, procura aí, vai, Caraca, isso é bom. abre o armário, procura a vidraria que você quer. Ai, mas eu não lembro qual é a vidraria. Não, você vai encontrar, lê aí, né, nos rótulos, nos armários, né? Então, isso é importante, né? Aquele aluno que ele, não, eu vou pegar, eu vou pegar. Cuidado, gente, pega devagar. Se quebrar, vai pagar. Falando em Essas desafio, brincadeiras que às vezes, assim, vai o aluno, às vezes, né? Aí ele vai tomando mais cuidado, né? falando em desafio, igual eu falei com a Raquel na live passada, que é a questão de tipo, por exemplo, eu fiz o técnico, mas depois que eu fiquei no laboratório sozinho para fazer uma pesquisa, gente, é um choque de realidade totalmente, sabe? Uma Totalmente. coisa que a gente precisa, mas é uma coisa que é difícil de lidar, né? Que eu tô conseguindo lidar conforme cada dia que eu entro no laboratório. É a questão de, tipo, não ter um roteiro preparado, que você tem que se virar ali. É assim Você tem que se mesmo. virar ali. É assim, eu falando um pouquinho da minha história, né? A primeira vez que eu tive contato também com laboratório foi no técnico, né? Que eu fiz o técnico em química. E aqui em Campos era muito rigoroso, assim. Quando o professor chegava, a gente já estava de jaleco, todo mundo pronto. A gente entrava, todo mundo quietinho, em silêncio. A gente não saía para fazer lanche, né? Era aula o tempo inteiro. Então era muito rigoroso. Mas, assim, a gente vai crescendo, né, no conhecimento. Aí depois eu fiz estágio. Então foi uma coisa muito importante, né? Fiz estágio O na estágio. Petrobras, aham. Uhum. Fiz estágio. Aí você vê um ambiente empresarial, né? Muitas coisas que você aprende. Já tem instrumentos que fazem para você, né? Que faz aquilo para você. Então você fica, nossa, né? É muito diferente. Mas depois eu fui ser técnica, bolsista de apoio tecnológico na UENF. E também, assim, isso foi muito bom, né? Eu aprendi os equipamentos, aí me dava mais liberdade de fazer análise das outras pessoas, né? E depois o mestrado. Aí o mestrado, aí eu tinha que me virar. É. Por mais que você tenha orientador, né? O orientador, mas foi um momento que eu me sentia tão bem, assim, eu, sabe? Eu acho que eu quero. E se eu fizer isso? Será? Será que vai dar certo? E aí eu fazia as análises do meu jeito, né? Para descobrir os resultados. Então, você não ter um roteirinho pronto, né? É complicado, mas por mais que você não tenha os roteiros, você lembra das coisas que você fazia, né? Então, eu vou ter que padronizar uma solução agora, isso aqui eu vou ter que destilar, eu vou ter que purificar esse solvente, nananã. Então, são coisas que às vezes acontecem na sua pesquisa, né? E você tem que fazer. Mas, gente, o mestrado, assim, foi uma época muito legal, que eu ficava inventando os testes. Não, agora eu acho que eu vou fazer assim, agora eu vou fazer daquele jeito, né? Mas, lógico, também com segurança, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o laboratório é o lugar onde eu vou fazer o que eu quiser. Eu quero descobrir as coisas, então eu vou misturar uma coisa com outra. Não é assim, né? E cadê os conhecimentos prévios? Se você sabe que uma substância não mistura com a outra, você não precisa testar mais, né? As coisas que acontecem no laboratório, conhecimentos prévios, até mesmo de acidentes que às vezes são relatados, são coisas que são aprendizados, então você não precisa repetir, né? É verdade. É Você verdade. vê, os cientistas antigamente, eles não tomavam todos os cuidados que a gente toma, né? E muitos morreram, né? Tiveram doenças sérias, morreram cedo. Então,
A gente hoje tem esses conhecimentos e a gente tem que abraçar esses É conhecimentos, né? verdade, E né? não continuar cometendo erro. Se você tem um solvente, isso é tóxico. Você vai usar onde? Na capela. Você não vai ficar abrindo negócio na bancada e ficar respirando aquilo, né? Então, Verdade. assim, eu sou muito. O Wagner falava que eu seria a última a morrer dos nossos. Porque eu, né, usava luva, não sei o quê, capela e jaleco, né? Então tinha bastante cuidado. É, gente, e essa questão da independência, para nós alunos, é uma coisa que dá um choque, mas é muito importante para a gente, né? Porque isso daí é para que nós venhamos nos tornar melhores profissionais, né? Não ficar, sabe, ali só naquele roteirinho. É claro que para iniciar, isso daí é muito bom, né? Ter aquela prática já toda pronta para você chegar lá só, experimentar, lavar suas vidrarias e ir É. embora. Mas para seguir assim, né, para você ter sua independência é muito bom. Eu tô tendo ótimos resultados até comigo na questão de me virar no laboratório. Aham, Tipo, de início eu ficava, caraca, o que eu vou fazer agora? Tipo, cada passo, sabe? aham. Mas, tipo, agora no último período, agora que eu, antes da quarentena, gente, já chegava, já sabia já que eu tinha que fazer e tudo mais. Aí, sabe, pegando aquela experiência, isso daí foi muito bom mesmo pra É mim. muito bom. A É, gente se sente tão bem, né? A gente se sente, nossa, como eu tô crescendo, né? Como eu tô me tornando um profissional, né? É muito bom. Assim, não só para o técnico, né? Você já tem o técnico, mas como isso é bom para você como professor, né? Um dia é, você vai estar no seu laboratório, você pode inventar, você vai ter projetos, né? Então você que vai direcionar seus alunos, né? Então é muito importante crescer assim mesmo. é verdade. Vamos falar sobre interpretação de resultados, que isso daí é um tema para a gente que está sempre no laboratório e tudo mais, eu no caso na pesquisa, você como profissional, é uma coisa muito essencial, né? Porque não é qualquer coisa que nós vamos jogar fora, não é qualquer coisa que nós vamos descartar, isso é muito importante. Né? Verdade. Poderia falar um pouco sobre? Os resultados no laboratório, né? Ai, de todas as formas, né? Enfim, tanto de pesquisa, quando você está, né, fazendo sua pós, ou mesmo no seu TCC, né, seu projeto de extensão, né, é muito importante você saber o que fazer com aquele resultado, o que aquele resultado te diz, né? Primeiro, como você falou, esse resultado, fiz 3 análises, 5 análises de uma coisa. Um resultado ficou muito distante. E agora, o que eu faço com um desses 5? Jogo ele fora, né? O que eu faço? Aí tem várias coisas, né? Primeiro, metrologia. Tem que saber fazer teste, né, de eliminação de resultados, né? Teste Q, teste F e teste, né? Vários testes que a gente aprendeu lá em metrologia. Para a gente não eliminar resultados, né, que são importantes. Segundo, por que aquele resultado ficou tão distante dos outros? Que eu É, fiz naquele momento que fez aquele resultado ficar tão distante? Porque a gente sabe que no laboratório a gente não está livre de erro, não é isso? Quando eu é dava aula verdade. de metrologia, eu falava, gente, o valor verdadeiro não existe. Nunca será o valor verdadeiro. Porque a gente fala, o erro está inerente na medida, né? Seja um erro sistemático, seja um erro aleatório, você vai ter sempre um erro lá. Então, o que mais importante é você verificar por que está acontecendo um distanciamento tão grande das suas análises, se é problema no equipamento, se é você que está fazendo alguma coisa, né, de errado no momento que aquele resultado ficou tão distante, né? E Uhum. aí interpretar os resultados. Tem coisas que você está fazendo pela primeira vez, né? Quando está fazendo uma pesquisa nova, né? Então são resultados É seus. verdade. Às vezes você tem que buscar alguma coisa em artigos, em livros,
que já fale um pouco sobre aquilo para você ver se o seu resultado está muito diferente, muito próximo. Mas num laboratório empresarial, muitas vezes, você já tem um valor que você quer alcançar, né? É, Um valor que você tem como certo, né? E aí já é mais fácil, né? Você já tem um valor que você quer como certo, o seu valor ficou muito distante daquele valor real, né? Então aí você tem que verificar o que você está fazendo de errado, né? Para aquele valor ficar tão distante do real. Quando a gente fazia análise em quantitativa, em analítica, ai, professora, mas esse resultado ficou muito longe do rótulo. Então, gente, vai lá no resultado. Vocês vão colocar. O que vocês acham que aconteceu para o resultado de vocês ficar tão distante, né? Vocês é acham que foi verdade. o quê? Uma vidraria que não estava calibrada, né? Uma solução que não estava padronizada, né? Uhum. O resultado, a gente tem que. Eu acho que a interpretação, a forma de interpretar, você vai desenvolvendo com o tempo, É né? verdade. Quando você faz uma pesquisa nova, lógico, você quer que seus resultados sejam os melhores possíveis, né? Mas às vezes não são. Eu tô falando assim, E não é que deixa essa de ter questão de ter, resultado, né? essa questão de interpretação de dados, tá? É novo para mim. Tipo, eu tô ainda desenvolvendo essa questão, porque muitas coisas eu achava assim, né? Que era, não deu certo, tem que descartar, né? Mas não, Não, tem que perguntar, a gente tem que estar exatamente. sempre usando o seu senso crítico a um favor, né? Exatamente. Porque às vezes o que você acha que deu errado, se você identificar o problema, né, você pode solucionar aquele problema e o seu resultado de errado vai ser um bom, de errado, né, vai ser um bom resultado, né? Isso aí, Então, é muito importante aprender com erro também, né? Em isso tudo na mesmo. vida. Aí, ó, Pedro comentou aqui, deixa um comentário para você, Clícia, te chamando de maravilhosa. Pedro, gente, muito saudade, gente. Ai, Pedro. Olha, quero ser homenageada. Pedro prometeu que eu seria homenageada na formatura. Não sei quando será, né? Porque, enfim, nós estamos nesse momento muito ruim, né, da humanidade. É verdade, Mas, é ó, verdade. tá bom, Pedro? Pedro, Thiago, Nayara. É, você falou um pouquinho, né, sobre o valor real e teórico, né? Essa questão que até mesmo para nós estudantes é uma coisa que a gente fica muito assustados, né, quando vê uma coisa que era para dar algo, por exemplo, rendimento. Rendimento, gente, o que mais assusta é rendimento. Dá Porque uma nos raiva, né? exercícios, Dá uma... nos exercícios, nos exercícios vem dando 84, dando É, 90, dando aqueles resultados maravilhosos. Quando chega no laboratório, na nossa pesquisa, dá menos de 50%, às vezes. eu já fiz análise que o rendimento era de 13%. Já fiz, já fiz síntese que era assim, né? 30 e pouco, 13, 40. Às vezes tem coisa que você faz que 40 é bom, né? Não necessariamente ser 90%, 100% é o ideal, né? Às vezes o melhor já feito até hoje foi o seu de 40%, né? É Então, verdade. realmente, rendimento é uma coisa que dá muita raiva. Mas por quê? No laboratório, você tem que sempre tomar cuidado com isso, com substâncias impuras, né? Às vezes, Uhum. um reagente, ele fica aberto por muito tempo, né? E aí sofre degradação, sei lá, por alguma coisa, atmosfera, temperatura, né? Às vezes o laboratório não tem um ar-condicionado como deveria ter para armazenar os reagentes. E aí, quando você tem um rendimento muito baixo, né, numa reação, o que é importante? Às vezes você refazer aquela reação colocando um excesso do seu reagente, né? Ah, então vou colocar um excesso considerando que ele tem tanto de impureza, né? Às vezes Uhum.
Isso melhora muito o rendimento reacional. Uhum, uhum. Agora, assim, já indo já muito para a questão de, tipo, de experiência que eu tive já na sua aula, titulação. Ah, é Gente, muito bom, né? titulação Titulação. é Ah, boa, é um tema muito bom, que eu gosto muito. Gosto muito, fiquei decepcionado por querer ter agora, né, nesse período na faculdade, aí veio a pandemia, entramos em quarentena e não pude analítica, né? Que pegar você essa queria. parte. É. Isso mesmo. Eu, nas primeiras titulações, gente, só assim, um desabafo. É, eu titulava, tipo, passava muito do ponto, ficava aquele rosa, até que você ficava falando na época. Ah, isso é a cor do vestido que eu iria no casamento. Gente, Não é, disso, não é desse nesse ponto, jeito. não. E, gente, é, para você, né, essa parte, no início, para mim foi muito decepcionante, porque eu sou canhoto e estava fazendo com a direita, né? Aí eu não sabia, aí você mesmo que tinha me falado, não, você tem como você virar a bureta para você fazer com a sua mão, né? Que dê aí para fazer. E, gente, eu ficava muito decepcionado, que era cada dia era uma decepção diferente que eu não conseguia, né? Depois que eu descobri isso, gente, foi libertador. Libertador. Pois é, Tem né? alguma Tem titulação sua, Cris, que já te deixou assim? muitos, né? Quando a gente começa a titulação, é muito traumático. Você pensa, ah, eu vou fazer um negócio né, excelente. Aí quando você vê, ficou horrível, né? Mas é aquela. Você não tem como aprender se você não praticar, né? É Não verdade. tem como. Quando a gente vai resolver cálculos, né, de titulação, ai, gente, como é importante, né, a gente colocar a teoria com a prática, né? Porque quando a gente ia É verdade. resolver cálculo, eu falava, gente, imagina que vocês estão no laboratório. A gente fez isso lá, a gente pegou o balão, a gente passou pro Beck, nananã, né? Então, como é importante a gente relacionar os dois, né? Mas, gente, eu já fiz, né, lógico, no início, muita titulação que deu errado. Depois também, né? Fazer o quê? Às vezes você vai, acaba, distrai um momento e passa do ponto, mas tem que ter muita concentração, né, para fazer titulação. Então eu sempre falava, gente, para de conversa. Laboratório não é local de conversa. Levanta do Joyce banco. comentou aqui, Cris. Joyce comentou aqui, ó, se tiver uma professora como Clícia, então é mais traumático ainda. Joyce, Joyce. Gente, lá do outro lado do laboratório eu falava, para, já passou do. Para, já foi, já virou. Eu tava do outro lado falando com outro aluno, falava pro outro, não, para você. É isso, né? Mas assim, tentando falar com você, mostrar a vocês que já dava o ponto, né? Ó, tá vendo? Parece que não deu o rosa, mas a cor já tá aqui. Coloca perto do jaleco, né? Vê como tá rosinha, É, né? Então a gente fazia muito isso, mas é aquilo, laboratório não é lugar de brincadeira, né? é verdade. Às vezes eu brigava muito. Gente, para de conversar, gente, para de brincadeira, para de ficar dando risada. Tem que ter concentração, né? Senão você pode se machucar, quebra alguma coisa. Já pensou? Quebra uma vidraria, se corta. E principalmente no lugar onde você tem várias pessoas juntas, né? O que você faz reflete no outro, né? É Então, verdade. você tem que tomar cuidado, não só com você, mas com o colega também, Não né? só, não só no outro saúde, mas também como no resultado do amigo, né? Sim, com Isso é certeza. muito importante. Muito importante. Você vê, em quantitativa, né, a gente sempre fazia três titulações, né? A gente sempre fazia três titulações. Como a gente estava falando daquela questão das análises, dos resultados, nanã. Nunca o seu resultado ter uma ótima representação se você só fizer análise uma vez,
Nunca, né? Infelizmente. Você fez análise uma vez, você tem que fazer, repetir aquilo pelo menos umas 3, 5 vezes, né? Para ver se aquele resultado seu ele vai ser se você vai conseguir tornar repetitivo, né? Se vai ter reprodutibilidade, né? E às vezes quando a gente fazia titulação, né? Lógico, não era a mesma pessoa que fazia as três, né? Porque senão Uhum, todo uhum. mundo tem que Não, aprender, né, e ter habilidade. E é às vezes verdade. isso fazia com que os resultados ficassem muito distintos, né? Eu falava, tá vendo, É, gente? Como é importante quando a gente for para um laboratório um dia, fazer o que for, seja empresarial, né, seja de pesquisa, enfim, o que for. Como é importante a gente fazer, né? A gente fazer sempre todas as análises. Por quê? Porque o jeito que eu faço não é o mesmo jeito do outro. Então, esse erro a gente já elimina, né? Quando você faz todas as análises. Porque quando uma pessoa, né? Várias pessoas fazem, lógico, não é igual, né? Porque a forma que é. um está fazendo nunca é igual do outro. A forma de ler, né? Às vezes um tem mais dificuldade em ver o menisco do que o outro. E o menisco de bureta, É, né, Cléber? Ai, Clícia, vem é cá, complicado. vê que é isso. Eu não sei, vê o volume. Vamos? Eu tinha O que, muito disso, gente. o Muito, que que você muito. acha que é? Qual é o volume que você acha que deu, né? Ai, eu acho que deu tanto. É? Tem certeza? Essa pergunta é que estremece a gente toda. Tem certeza que é isso? É aí que a gente vê que não tem certeza mais de nada. Né, Cleber? Ai, mas é Ai, muito bom, gente. Ai, é muito bom ver como vocês saem depois, né? Como vocês vão pra vida, né? Ai, muito bom. Ai, eu me sinto assim muito honrada, muito feliz, né, de ver vocês depois lá na frente, fazendo as coisas. Ai, muito bom. A gente tava falando de quem agora, mesmo? valor real e valor teórico. Aí falamos de titulação e falamos de muita coisa, né? Muito bom. É, a importância da pesquisa. Vamos aproveitar que nós estamos falamos sobre pesquisa aqui algumas vezes. Qual a importância do laboratório para a pesquisa, enfim? Muito importante, né? Como fazer uma pesquisa sem você estar num ambiente adequado, sem ter os reagentes, né? Assim, uma pesquisa que a gente fala aplicada, né? Sim, sim. Porque a gente vai ter muitos outros tipos de pesquisa. Então, uma pesquisa aplicada na química, né? Em resultados, assim, experimentais, né? Assim, do ramo da química ali experimental, né? É muito importante, né? Ter aquele laboratório bonitinho, arrumadinho. E Com quando não tem? ar-condicionado. E quando não tem? Com É, ar-condicionado. Quantas vezes a gente foi para aula e, gente, o ar-condicionado não tá funcionando. Vamos abrir a janela. Vamos abrir a porta, né? Mas é isso, né? Tem laboratório que você não vai ter tudo, né? Tem análise que é, você não vai conseguir fazer no seu laboratório. Então, assim, o importante é que a gente tem o quê? Parceria, a gente tem parceiros, é tem verdade. outras instituições que ajudam, né? Essa Uhum. rede, né, é muito importante. Eu me lembro quando eu estava dando aula de história da química e a gente falava sobre isso, né? Como os pesquisadores um conversavam com o outro, né? E como os pesquisadores, eles eram assim, eles não eram químicos, eu sou químico. Não, né? Eles eram químicos, mas também eles eram químicos, físicos, tinham estudado não sei o que da biologia, tinha, né? A gente via a formação deles grandiosa. É, E como eles se comunicavam, né? Muitas vezes eles não guardavam o conhecimento, o que eles descobriam só para eles, porque eles precisavam de alguém para discutir aquele assunto, né? E isso muitas vezes gerou o quê? Roubo de pesquisa, né? Muitos foram aqueles, né, que utilizaram a pesquisa do outro, né, para crescer na sua, né? A gente tem vários
acontecimentos assim na história, né? A história da química é muito bom. Mas a gente precisa dessa rede, né? A gente precisa se comunicar, ó, eu descobri isso, eu tô precisando fazer essa análise, né? Eu posso fazer uma coisa para você, não sei o quê. Ter sempre esse companheirismo, né? Não tem como a gente fica triste, né, de ver, por exemplo, nesse momento, né, de Covid, em que todo mundo está querendo desenvolver uma vacina, nananã, tá todo mundo correndo contra o tempo para desenvolver a vacina, mas a gente vê que muitas vezes não é pelo ser humano, né, não é para imunizar e fazer com que as pessoas parem de morrer, né? É pelo dinheiro É, que verdade. isso vai proporcionar. Então a gente vê que uma empresa que está lá na frente, o quanto ela pensa em arrecadar, né, com tudo isso. Isso é muito triste, né? Eu fico muito triste com isso, porque como a pesquisa, ela deveria ser importante para tornar a vida melhor, né? Para tornar a vida do É, outro melhor. E não pior, né? E não fazer com que isso enfim, benefício é um próprio para uma desabafo. É pessoa um em si, desabafo. assim, né? É, Porque o capitalismo, né, infelizmente, às vezes vem à frente, né, da uhum. vida, né, Nossa, humana, né, Kleber? isso é uma questão muito, muito mesmo importante. Porque nós estamos num momento que nós precisamos da pesquisa mais do que nunca, né? Mais do que Precisamos nunca. que Uma alguém desenvolva vacina, uma vacina logo, um encontre medicamento, né? Um isso. medicamento que seja Uhum. eficiente, né? E nesse momento é muito provável, né, que as pessoas não estejam se comunicando. Um não está passando o resultado, o que está descobrindo para o outro, né? Por quê? Por isso, por querer sair na frente, né? Talvez se pensassem como isso iria beneficiar, né, toda a humanidade, a comunicação, né, seria muito É, diferente. Mas hoje em dia, por conta de tudo isso, muitos são os cientistas que tentam segurar seus resultados, né, guardar para não deixar que outras pessoas saibam, né, e que utilizem aquele resultado que foi encontrado. você falou de uma coisa muito, muito legal, questão de compartilhar resultados. E muitos dos cientistas, assim, até mesmo assim, antes que a gente só coloca os resultados que foram bons e que deram certos, né? E não colocamos coisas que, sabe, que deu Certinho. errado no meio Nossa, da pesquisa, enfim. quando na época do mestrado, que a gente se reunia, né, que a gente fazia nossas reuniões de grupo, de pesquisa, aí um ia lá, olha, eu achei um artigo que falava assim, assim, da minha pesquisa, eu tô tentando refazer assim, tananã, mas eu não tô conseguindo. Eu tô fazendo como tá no artigo, mas não tô conseguindo. Aí, gente, mas isso aí deve ter um pulo do gato que não tá no artigo, né? É, é. Isso é muito triste, né? Poxa, o cara publicou um negócio, mas tem um negócio, tem alguma coisa, né? Tem o segredo da receita que ele não botou. Então, Porque são esses segredos, os erros que vão fazer a ciência, sabe, andar, né? Porque não é só os acertos, né, que vão fazer a ciência andar, porque isso vai economizar um tempo enorme, enorme dos cientistas, né? é a gente, né? E tudo mais. Isso mesmo. Gente, ó, estamos na nossa reta final aí. Ai, Obrigado por tudo. ai, foi tão É, rápido. é um bate-papo que a gente nem sente, nem sente. Ai, A gente vai conversando, a gente perde a noção do tempo do legal, né, tempo. numa live. Gosto muito dessa experiência. Gente, obrigado por ter vocês aqui, tá? O pessoal comentou. Na outra live, Clícia, nós até falamos sobre quebrar vidrarias, né? Aí eu só não falei aqui, senão eu vou lembrar dos tempos que você ficava muito chateada com essa questão que a gente. Eu, particularmente, que eu me lembro, eu só quebrei uma vidraria na época do técnico. Só uma. Aham. Só uma.
E aí o pessoal deu uns desabafos aqui e tudo mais, falando já que quebrou, como é que fala? Funil, secador, enfim, assim, muitos equipamentos assim. Isso é uma coisa que dá uma aflição na gente, porque a gente está querendo ali manter uma posição e sempre querendo acertar, né? A gente não espera o erro, né? Aí vem um erro, a gente fica, sabe, para baixo. Aí a gente fica, aí fora que a professora Fora que a professora brigava, né? Mas, às vezes, né, quando vocês quebravam as coisas e tal, gente, tem que ter atenção. Mas é porque às vezes falta, sei lá, você está conversando com o outro, aí vai lá pegar alguma coisa na bancada, lógico, né, olhando para o lado. Você tem que olhar o que você está fazendo, né? Tem que ter atenção. Senão vai quebrar mesmo. Eu já quebrei muita coisa, gente. Olha só. Como funcionário. Já quebrei muita coisa. E, se eu não me engano, dando aula também esses dias, um dia eu quebrei alguma coisa. Aí eu, ai, gente, quebrei, já era. Acontece, né? E tem vidraria que. Aí, ó, o Tito tá falando. Gente, um desafio no laboratório deve ser lidar com o aluno que tende a errar muito por nervosismo Sim. e que fica ansioso ainda depois que erra. Nossa, isso daí é um desafio mesmo, né? Muito, né? Você, às vezes, gente, já tive aluno que tremia quando ia fazer alguma coisa, né? Ficava tremendo. Então, era claro. Então, o que que você faz? Gente, não, ó, isso é normal, vai dar certo, calma, você tá fazendo direito, né? É assim mesmo, com a prática vai ficar melhor. E aí, imagina, aí depois você quebra alguma coisa e fica mais nervoso ainda, né? Mas É verdade. a gente tem que tentar ir trabalhando com o psicológico também, né? Eu, assim, eu não sei, às vezes eu era um pouco terrorista, mas a gente tem que tentar não ser, né? Ai, às vezes às vezes a gente fica nervoso com o aluno porque às vezes você fala a mesma coisa várias vezes, né? E você tá falando, você tá falando. Gente, preste atenção, é isso, isso e isso. Aí, é o que mesmo, professor? Gente, já falei, é isso e isso, né? Então, quando você vê o aluno fazendo essas coisas, às vezes você fica um pouco irritado, porque você pensa, poxa, não prestou atenção no que eu falei, É né? verdade. Podia ter prestado mais atenção e tal. Mas eu, assim, às vezes eu reclamava, mas depois eu não é normal. Vou fazer o quê? Quebrou, É verdade. vamos tentar daqui pra frente fazer diferente. Mas, gente, olha, uma vez no técnico, quando eu fazia técnico em química, eu quebrei uma pipeta. Ai, meu Deus, uma pipeta volumétrica de 50 ml. Acho que era. Nossa. Porque eu fui. Ah, não, não era pipeta, não. Era uma bureta, eu acho. Eu não sei. Eu fui colocar no suporte e não coloquei direito. Ou foi na pipeta, não me lembro mais. Ou foi na pera. E naquilo que eu tava pipetando o negócio com a pipeta, a pipeta. Zum! Eu, Cadê a pipeta? isso ficou muito gravado na minha cabeça. Eu tava ali com a pipeta. Não, aí eu acho que eu não encaixei direito na pera. Quando eu tô pipetando, segurando lá, a pipeta, zum. Aí eu. Aí a professora veio, não, você se machucou? Eu, não, tudo bem. Mas, tipo, era uma pipeta que eu tinha, acho, duas no laboratório. Caraca. E eu Isso quebrei é muito uma. importante para nossa formação, né? E eu quebrei uma. Acho que Olha isso. Aí, o que isso me fez pensar? Naquele dia, quando eu segurei a pera, né? Eu não me atentei a segurar a pera com a pipeta, né? Segurar os dois ao mesmo tempo durante a pipetagem. E aí, depois daquilo, eu me policiei e hoje eu ensino vocês isso também, né? Ó, não segura só na verdade. pera. Se você segurou só na pera e não tiver bem encaixado, vai cair, vai quebrar, né?
É, Então, enfim, são coisas que vão acontecendo, mas a gente vai se aperfeiçoando, né? Ai, sim, mas eu já sim. quebrei. Ai, eu peço desculpa, tá, gente? Se eu briguei, eles quebraram as coisas. Gente, o Instagram dá 1 hora pra gente fazer. Já tá batendo já os 55 minutos de live. É muito rápido, Meu gente. Deus, muito Muito rápido, rápido, muito muito rápido. rápido. Gente, é um prazer, Clícia, ter você aqui novamente. Ah, Foi muito muito bom. importante para minha formação, né? Aí no início da minha jornada na química. E, sabe, é muito gratificante para mim e creio também para você, né? Ter você aqui. Agora eu na graduação já passei da metade, já, graças a Deus. Ai, daqui a pouco, meu colega, a gente vai estar trabalhando É, juntos. Maravilhoso. Não vejo a hora. isso aí. E, tipo, gente, essa live para mim está sendo muito significativa por essa questão, né? Porque quem eu era, sei lá, 2016, quando eu estava iniciando ainda, e olha hoje, onde estou ainda tem muito para crescer aí, tem muito para acrescentar, tem muito para aprender, mas já é um avanço, já é um Conta. avanço, Ai, como que a gente aprende, né, ao longo da nossa vida, né? A gente é verdade. cresce como pessoa, a gente cresce como profissional, né? As trocas, as pessoas que a gente convive. É muito bom, né? Muito bom a gente reconhecer isso. É. E, gente, agradeço todos vocês que comentaram, vocês que estiveram aqui. Essa live vai estar disponível no IGTV daqui a pouco e lá no YouTube. Algumas semanas aí que eu tenho que editar ainda, tem que ver, né? Para certinho para lançar lá no YouTube. Então, pessoal, ó, fiquem conosco aí, vai lá no canal. Ontem teve vídeo novo. Falamos sobre reprovação, né? Que tem muita gente que se abala com isso, né? E nós falamos de uma forma muito divertida. Você e Narli, né? É isso, falamos de uma forma muito Essa dupla divertida. fantástica, né? Ele deve estar Dos, por dos aqui, gente. nossos, dos nossos Elifes e Semakifes. Ah, que saudade. Quando eu Essa brigava pandemia nos, acabando aí. nos coffee breaks. Você fica muito brava, né, Kleber? É. Gente, ó, essa pandemia acabando aí, creio que vai vir aí eventos muito bons Com pra certeza. gente aí. O Elif, o Semakif, vou estar anunciando no Quimicart com certeza. Clícia, eu creio que vai estar conosco lá nos eventos. E, gente, obrigado mesmo. Obrigado, Clícia. Obrigado a todo mundo que está aí nos acompanhando. É um prazer ter todos vocês aqui, gente. Falou, gente. Tchau, Ai, Clícia. olha, muito Tchau. obrigada, viu? Beijo, muita saudade. Fiquem com Deus. Fiquem em casa se puderem, né? Isso aí. Beijo, se cuidem, tá? Tchau. Tchau, gente.